Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso vídeo e dessa vez vamos continuar nossas vanguardas e vamos falar sobre duas vanguardas, futurismo e dadaísmo. São duas vanguardas muito importantes, ok? Vocês vão ver que eu não vou falar do trabalho neste vídeo. Como eu tive problema na semana passada, eu gravei todo o vídeo e não saiu o som, é, eu achei melhor pôr um pouco o pé no freio, né? Então eu vou gravar nesse vídeo o futurismo e o dadaísmo e deixei o surrealismo para o próximo vídeo, porque como é extenso, né? E é o tema do nosso trabalho, então na verdade, as vanguardas, né, fazem parte do tema do trabalho, eu achei melhor deixar separadinho nesses vídeos para vocês poderem se basear para o trabalho, tá? Então, eu só vou dar prova bimestral, eu não tenho prova mensal, então a gente vai ter um tempo aí para poder realizar esse trabalho. Não se preocupem com isso. Ele é um trabalho de produção, então não vão precisar copiar, escrever nada, pesquisar nada, ok? Então vocês podem ficar tranquilos. Então eu estou fazendo esse vídeo agora do futurismo e do dadaísmo novamente, só que eu retirei desse vídeo o surrealismo, que já está pronto. Porém, eu tirei desse vídeo para fazer um vídeo só de surrealismo. Assim o vídeo fica separado e não fica tão grande, ok? Então vamos lá. Não esqueçam de pegar aí caneta, papel para o mapa mental. Então vamos lá. Futurismo. Então aí nós vamos conhecer este período dos radicais, né, daqueles que gostavam realmente de pensar no futuro. Então, o futurismo. Então, essa página está na apostila de vocês, na página 11, e aí fala assim: o futurismo teve início na Itália em janeiro de 1909, quando o poeta Filippo Tommaso Marinetti publicou o panfleto com o título Manifesto Futurista. Tá? Nele, Marinetti reivindica que os artistas italianos ultrapassassem os padrões do movimento clássico e da arte renascentista, e que a Itália renascesse para a modernidade e para as novas invenções, tais como a eletricidade, o automóvel, os bondes, o rádio, o telefone e todas as demais máquinas frutos da Revolução Industrial, e que estavam aí impactando, né, a vida dos europeus do início do século XX. Então, esses futuristas eram italianos, né, e como ele inicia na Itália, ele inspira outros, né, outros lugares, porém ele inicia na Itália, porque é o berço, né, o berço da arte clássica, é o berço da arte grego-romana, é o berço da arte renascentista, da arte barroca. E o que os futuristas queriam? Que a Itália parasse de viver nesse passado, que ela deixasse de lado essa história, né, tão cheia de arte, de cultura, e que vivesse o presente, que vivesse aquilo que estava por vir, o futuro, né? Então eles queriam que a Itália se modernizasse, se renovasse, ok? E foi uma briga em relação a isso, porque a Itália é muito firme com as suas raízes, tá? Então, realmente foi algo que deu um choque de, 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 de cultura ali naquele momento, tá? Então, as características principais do futuristas, né, do período futurista, são essas. Então, as suas ideias elas eram muito radicais, não tinha meio termo com eles, eles achavam que tinha que abandonar tudo mesmo, inclusive destruir os museus e continuar pensar na vida futura e começar do novo, ok? Incentivavam a violência muitas vezes
né, e a destruição de museus, afirmavam que a guerra era uma forma de higienizar o mundo. Percebam, ainda não tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, ela estava por vir, ok? E eles eram altamente extremistas, tá? O Manifesto Futurista deixou clara a rejeição dos futuristas ao passado e a destruição de tudo que era velho e venerado, então de toda a arte antiga, tá? Acendendo espaço para o novo e para o vital. O futurismo caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana e a velocidade e a energia. A velocidade e a energia é uma característica gritante do futurismo. Eles representavam isso, ok? Então aqui, ó, nós temos uma parte do manifesto. Então, é um manifesto, foi um texto escrito pelo Filippo Tommaso Marinetti, que ele faz em um jornal, tá? Ah, e aí esse manifesto causa um estardalhaço em toda a Itália, toda a Europa, ok? E aí ele coloca algumas, levanta, né, algumas questões. Então aí tem um trechinho do manifesto que fala assim: queremos glorificar o amor pelo perigo, o hábito da energia e a força da temeridade. Até agora, a literatura tem glorificado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto perigoso, a bofetada e o murro. Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido com uma nova forma de beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado com tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um carro de corrida cheio de força explosiva é mais belo do que a vitória de Samotrácia. Não há beleza senão na luta. Nenhuma obra-prima existe sem o cunho da agressividade. A poesia deve ser um ataque violento contra forças desconhecidas, para as brigas, para as obrigar a protestarem-se perante o homem. É na Itália que lançamos este manifesto arrebatador e incendiário, com o qual fundamos hoje o futurismo, para libertar o país dos inúmeros museus que o cobrem, num sem fim cemitérios. Admirar uma pintura antiga é verter emoção numa urna funerária, em vez de arremessar em diante, em violentas golfadas de ação e de produtividade. Bem tenso. Então, para eles era algo assim, já passou, deixa para trás, entendeu? É cemitério, ninguém mais quer saber disso. Quem, né, Vitória de Samotrácia? Uma estátua velha que está lá no museu. E não era isso que eles queriam algo novo, eles queriam coisas movidas, né, a máquinas, eles queriam velocidade, eles queriam, a modernidade, tá? Então, e é exatamente isso que eles retratam nas suas obras. Eles colocam movimento na obra, eles colocam energia na obra. Você percebe isso, a diferença, ok? Então aí tem duas perguntas, tá? Que eu gostaria muito que vocês respondessem, principalmente para a prova, ok? Porque eu vou colocar alguma coisa bem semelhante ali para vocês dissertarem. Então, eu acho que vale a pena vocês responderem, tá? Então, qual era a nova forma de beleza defendida por Marinetti no Manifesto Futurista? O que eles queriam, tá? Qual é a opinião do autor do manifesto sobre os museus e artes produzidas em outros séculos? Então, retrata isso aí, represente, registre para te ajudar aí para nossa avaliação. Lembrando que só teremos a avaliação bimestral, ok? E aí nós temos as obras futuristas. Então,
vocês conseguem de cara já perceber o movimento, que não faz parte, né, das obras do Renascimento, por exemplo, ou do Barroco, ok? Então, com frequência nas pinturas futuristas, aparecem cores vibrantes e contrastes, formas geométricas, sobreposição de imagens, além do uso do que os futuristas chamavam de linha de força. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho. O uso desses recursos pretendia dar ideia de uma cena dinâmica, ou seja, o objeto em ação. A ideia de movimento vigoroso e velocidade eram centrais na poética do futurismo. Então, se a gente consegue perceber aqui a mulher andando com o seu cachorro. Olha os movimentos da pata do cachorro, do rabo do cachorro, das orelhas do cachorro, as pernas, né, os pés da mulher caminhando. Então, realmente parece que estão correndo, dá uma sensação de movimento, de velocidade. Não é algo lento, prostrado ou até mesmo congelado em uma cena, né? A gente consegue perceber isso desse movimento. Aqui é o movimento de um violinista. Então, a mão do violinista. Olha o movimento que as mãos estão realizando quando ele toca o violino. Essa parte, né, que os dedos ficam tão trocando, né, de notas e tudo. Ele demonstra esse movimento claramente. Os futuristas não estavam interessados em representar um automóvel em suas pinturas, apesar de serem apaixonados pelo automóvel. Porém, representar o movimento do automóvel e a experiência de sua aceleração. Isso era mais importante que detalhar a forma do automóvel ou o veículo parado, como em outras pinturas, ok? Eu fico imaginando esses futuristas hoje vendo uma Ferrari, vendo um motor desses de Fórmula 1. Esses caras iam pirar, não é verdade? Se eles estavam vendo aqueles automóveis da manivela, galera. Pensa isso, o carro era ligado ali na manivela, girava, girava, girava a manivela, e aí o carro andava. Imagina esses caras vendo hoje a tecnologia que nós temos e os carros, né? Os drones, vendo tudo que a gente percebe aí no mundo que traz essa velocidade, essa intensidade. Os manifestos seriam loucura, eles não iam escrever para pôr fogo no museu, eles iam pôr fogo no museu. É bem interessante. Então aí é uma representação de a velocidade da motocicleta. Então, como é essa representação do carro, né, da roda, do movimento que isso causa? Então, olha a intensidade, né, desse movimento. A gente não consegue identificar motocicleta, carro, uma turbina, que a gente não consegue claramente identificar o objeto, né? O que está sendo retratado. Porém, é muito claro para a gente o movimento. O movimento está aí, repetitivo e intenso, ok? Aqui também o cavaleiro vermelho. Então, o cavalo em si não está com uma representação realista para a gente. Isso não era importante. O importante era o movimento das patas, era o perceber que o cavaleiro está correndo, né? Que o cavalo está levando esse cavaleiro. Então, a representação do movimento é o que era mais importante. E aí já percebendo algumas características ligadas à obra do cubismo, ok? Então o futurismo ele variava um pouco sobre as cores fortes do Fauvista e as marcas do cubismo, ok? E aí tem para vocês um vídeo, eu quero que vocês, eu vou pôr ele o trecho todos 5 minutinhos, que é uma das maiores representações deste período, né? Do período onde as fábricas dominam tudo, onde a luz elétrica, os carros, a modernidade surge, né? Então é o Charlie Chaplin e no tempos modernos. Então vamos ver um pedacinho.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Perkins. Philip Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Bom, só um pedacinho mesmo. Tem aí na internet, você consegue ver o filme inteiro, então é bem interessante. Mostra um pouco, né, sobre esse tempo, né, moderno, essa modernidade, o início das fábricas, das grandes invenções. Então é bem interessante, mais para a gente poder ter um pouquinho uma ideia aí de como era esse período, tá? E aí temos também um artista que, já que inicia, né, a Primeira Guerra Mundial, dentro aí desse período do futurista, muitos artistas vão para a guerra, e um deles é o Christopher Nevison, que vai e vira motorista de ambulância. E uma das características da sua obra é que ele começa a retratar a guerra. Porém, isso não era visto de bons olhos, porque eles não queriam que retratasse a guerra. A gente não tinha facilidade para saber o que estava acontecendo como nós temos hoje. Então, a gente podia, hoje a gente pode saber o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? A gente consegue ver as imagens apavorosas, desculpa, as imagens
horripilantes, né? De uma batalha, de uma guerra, de uma destruição. Naquela época, não, isso não era visível. Então, os lugares onde estava tendo guerra sofriam com isso. E os lugares que não estavam tendo guerra, ficava algo meio poético, tá? E aí, o Christopher Nevison, o que ele faz? Ele retrata a guerra. Então ele vai e pinta, né? E não é visto com bons olhos, tá? Muitas obras dele foram proibidas, né? De serem divulgadas, de serem expostas, porque ela mostrava o que as pessoas não queriam ver. As pessoas não queriam ver essa destruição toda, esse sofrimento todo, tá? E aí o público mesmo só foi ter ideia dessas obras no término da guerra, tá? E aí tem algumas imagens. Então, essa imagem é a imagem da apostila que você tem aí, né? Que é o Panteão da Glória, onde mostra a realidade, né, da guerra, as pessoas já caídas e mortas. Temos os soldados, a gente vê um pouco da característica do cubismo, né, os soldados indo para a guerra. Temos aí também onde eles, na enfermaria, onde eles ficavam sendo socorridos e cuidados, né, que era exatamente o trabalho dele de levar com as ambulâncias os homens para este local. Temos também os soldados, né, dentro dos seus trajetos entre uma cidade e outra. Temos aí as máquinas, as metralhadoras, as armas, as fardas, né, que ele retratava. Também algumas com característica cubista como essa, onde demonstra o movimento, né, o tão famoso movimento do futurismo, com ao grupo, né, aqui os soldados marchando em direção ao local da batalha, e aí as trincheiras, né, os locais onde eles guerreavam. Então, muitas obras do Nervison sofreu realmente aí uma censura absurda, né, por as suas obras serem consideradas desagradáveis ao público, porque ninguém queria ver a realidade, ok? Então, como vocês podem ver, ele usou todas as características aí das vanguardas que nós citamos até agora, certo? E aí, então, agora nós vamos para o dadaísmo, que é um dos períodos aí que eu acho mais próximos, né, a nós, a nossa, talvez a nossa modernidade, ok? O período dadaísta ou Dada vem de bebê mesmo, é até retirado aí do dicionário, representa várias, tem uma representação em várias línguas, né, o Dada. Então, entre 1914 e 1945, o mundo passou por duas guerras mundiais que ocasionaram grandes mudanças no mundo moderno. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, a Europa viveu um período de desenvolvimento tecnológico e científico, como o surgimento do automóvel, do telefone, do cinema, como eu já tinha dito anteriormente. Nesse período, também foram produzidos diversos armamentos, os quais foram utilizados durante a guerra e causaram destruição e morte. Então, o dadaísmo representa-se como um movimento de crítica cultural mais ampla. É um movimento inteligente, tá? De pessoas cultas, ok? Que interpela não somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes. Trata-se de um movimento radical de ostentação de valores que utiliza variados canais de expressão. Então, eles utilizam as revistas, os manifestos, as exposições e as reuniões presenciais, ok? O clima mais amplo que abriga as várias manifestações dada por ser encontrado na desilusão e ceticismo instaurados pela Primeira Guerra Mundial
que alimenta reações extremadas, né, por parte dos artistas e intelectuais em relação à sociedade e ao suposto progresso social. Então, eles não são a favor mais desse progresso. Eles são contra, a grande maioria é contra, mas também é contra o passado, é contra o novo. Eles estão desgostosos, eles estão decepcionados com as pessoas, com os governos, com tanta destruição que eles passaram. Então imagina, Itália, França, tanto de guerra, né? As duas guerras fizeram parte e destruição para todo lado num curtíssimo período de tempo, ok? Pensar que uma pessoa viveu duas guerras, né? É uma coisa assim, é realmente assustadora, tá? Então, para os dadaístas, a razão e a lógica impulsionadora das guerras deveriam ser substituídas pelo irracional e pelo primitivo, porque era isso que eles demonstravam, né? Entre os integrantes desse movimento, né, nós tivemos aí um dos maiores, que é o Marcel Duchamp, e o poeta Richard Usenbeck, o pintor e músico Hugo Ball, e o poeta Tristan Tzara, a cantora Amy Hentz, e o pintor e cineasta Hans Richter, ok? E o pintor Jan Arp. Em Zurique, na Suíça, o ponto de reunião dos dadaístas era o Café Voltaire, ou Cabaré Voltaire, localizado em um bairro decadente da cidade. Ali realizavam suas performances, e eram performances mesmo, como apresentações teatrais, leituras de poemas, que misturavam música, leitura de poemas, produção de pinturas, esculturas, muitas vezes sem nexo, sem sentido, poemas que ninguém conseguia entender a lógica, nem a sua ideia inicial. Eles falavam sobre o que pensavam, sobre o que gostariam que fosse, críticas, sempre em forma de performances, apresentações, ok? Aí nós temos o Cabaré Voltaire, ele ainda está aberto lá em Zurique, e é um café frequentado, né, pelos turistas, pelas pessoas que conhecem um pouco da história do dadaísmo, tá? Virou um ponto aí de turismo da cidade. Vamos conhecer aí um pouquinho sobre o dadaísmo. Esse videozinho que tá na página onde está escrito dadaísmo é um videozinho muito interessante, e eu gostaria muito que vocês vissem comigo agora, porque ele dá uma resumida bem legal no que é o dadaísmo. Eu sempre ponho os youtubers que eu acho que realmente vale a pena, que são confiáveis e que falam, né, sobre a arte da forma correta, são estudiosos, são artistas, são professores de arte e que estão aí à disposição na internet, no YouTube, para todo mundo poder estudar, poder aprender. Esse canal do YouTube é um dos melhores de arte que eu sigo já há muito tempo. Ela mostra de uma forma bem dinâmica, bem divertida e bem direta sobre os temas, fala de vários temas artísticos, ela vai em exposições e bienais internacionais. Então é uma pessoa que realmente vale a pena seguir, e quando é algo bom assim, eu gosto de mostrar para vocês. Quem gosta de arte, segue, porque é bem interessante, tá? Vale a pena. Então vamos aí conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela. Eles querem destruir a arte a partir de uma conduta irracional, ilógica, desordenada. Meus amores, mais um movimento artístico para nossa conta de conhecimentos. E pelo visto vocês amam esse movimento, porque nos comentários ele foi líder de pedidos. Dadaísmo! Eu também adoro os dadás e tô bem animada pra fazer esse vídeo. Primeiro vamos entender um pouco do contexto do mundo pra tentar pensar como estavam as cabecinhas artísticas naquele momento. 1914, Primeira Guerra Mundial, o mundo vinha em uma toada de desenvolvimento, tecnologia, o crescimento urbano, mas aí rolam os horrores e os absurdos desumanos da guerra e os artistas ficam totalmente decepcionados com tudo. É nesse cenário que um grupo de anarquistas intelectuais germânicos que estavam com muita raiva
raiva e cínicos com o mundo racional, criam o dadaísmo. Tudo começou quando Hugo Ball, um jovem intelectual alemão, fugiu para Zurique durante a Primeira Guerra e lá ele abre um clube de artes onde se pudesse dividir ideias acima da guerra e do nacionalismo. Esse espaço é o Cabaré Voltaire e a ideia era convidar artistas para apresentar números musicais e leituras em encontros diários. Um dos artistas que aceitou o convite foi o poeta romano Tristan Tzara. O Tzara era um cara mais intenso, nihilista, pronto para se fazer ouvir, enquanto Ball era mais calmo e subversivo. E juntos eles fundam o dadaísmo. O dadaísmo é contra tudo. Contra o establishment, contra a sociedade, contra a religião e, acima de tudo, contra a arte. Eles querem destruir a arte a partir de uma conduta irracional, ilógica, desordenada. Mas eles eram muito inteligentes e sabiam que para o movimento deles ter efeito, eles não podiam jogar as ideias aleatoriamente em qualquer lugar. Eles tinham que operar dentro do mundo da arte. E apesar deles negarem e desprezarem os movimentos modernistas, como o futurismo, eles seguem o mesmo caminho e lançam um manifesto. O primeiro manifesto Dada foi lido pelo Hugo Ball em Zurique em 14 de julho de 1916. O manifesto dizia: Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se o que é porque, sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda razão, assim é, sim, senhor, realmente, já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional, apenas uma palavra. E uma palavra como movimento. Bom, e eles subiam nos palcos do Cabaré Voltaire e faziam umas apresentações nonsense, com inspirações absurdistas. Eles batiam num piano, dançavam, vestiam fantasias, declamavam poemas sem sentido. Eles são muito performáticos. O poema Caravane do Hugo Ball, por exemplo, tem palavras e sons sem sentido. E é essa falta de sentido e de significado que é o próprio significado. É como se fosse uma celebração da infantilidade, porque afinal de contas, os adultos destruíram o mundo. E essas apresentações, elas têm críticas ferozes à guerra. Quando eles leem um poema ao mesmo tempo em 3 línguas diferentes, são os homens de nacionalidades distintas morrendo juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Parece besteira, mas o dadaísmo é um dos movimentos mais intelectualizados. Eles propunham, por exemplo, a criação de um novo sistema baseado no acaso, porque para eles a vida é aleatória e imprevisível. Então o Tristan Tzara cria uma receita para fazer um poema dadaísta que era basicamente recortar palavras de um jornal, colocar elas dentro de um saco, balançar, tirar uma a uma e escrever na ordem que elas saíssem. Nas artes, o Hans Arp, que tinha sido membro do grupo Cavaleiro Azul junto do Kandinsky, ele também vai nessa onda de exercer o mínimo controle possível sobre a obra e pega a técnica do papier-collé do Picasso e do Braque, que para ele é incrível porque eles estão inserindo objetos do dia a dia no mundo das belas artes, e ele joga aleatoriamente esses pedaços de papel na tela e como eles caírem é como vai ficar. O nome dessa tela é colagem com quadrados dispostos segundo a lei do acaso. Agora, a gente fala de dadaísmo e pensa no Marcel Duchamp. O Duchamp é considerado o pai do Dada. Mas quando o movimento aconteceu na Suíça, ele estava em Nova York, junto com Francis Picabia. E eles souberam dos dadaístas através de uma revista internacional que contava sobre as performances que eles estavam fazendo no Cabaré Voltaire. O Duchamp e o Picabia já tinham esse espírito anarquista, provocador, com um gosto pelo absurdo, o Duchamp ainda mais. Em 1913, ele já tinha produzido a peça 3 estopagens padrão, colocando uma linha branca ao acaso na tela pintada de azul. Ele não tinha uma preocupação com a estética visual, mas com a ideia, com o questionamento do convencional, do estabelecido. Bom, e em 1917 ele faz o Urinol, que ele simplesmente assina R. Muth e coloca no contexto do museu, questionando totalmente a ideia de arte e mudando tudo que a gente vai pensar sobre arte a partir de então. Em 1919 ele volta para Paris e compra um postal da Mona Lisa, que é quase um ícone religioso da arte, e ele desenha bigodes nela e escreve LHOOQ, que
lido em francês, soa como a frase "ela tem fogo no rabo". A tela Célèbre do Max Ernst, feita em 1921, é considerada uma tela de transição entre o Dada e o surrealismo, porque ela mistura o aspecto de colagem Dada com a atmosfera de sonho do surrealismo. O elefante bem mecânico, a mulher sem cabeça, eles têm as características absurdas do dadaísmo e ao mesmo tempo oníricas do surrealismo. Em 1924, o dadaísmo se converte em surrealismo com um manifesto escrito pelo André Breton. Esses dadás, eles são muito vanguarda e eles vão deixar um legado muito importante para a arte. O dadaísmo influencia a pop art, a geração beat, o punk, é a base para a arte conceitual. Maravilhosos! Vamos conversar aqui nos comentários sobre dadaísmo. Voltaremos em breve com outros movimentos artísticos, então se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, redes sociais pra gente falando. Um beijo pra vocês! Viu? Vale a pena. Esse YouTube aí vale bastante a pena, porque ela fala de vários artistas e vários segmentos artísticos, é bem interessante, tá? E o Duchamp, estamos com ele aí. Vocês viram o urinol, que é a fonte, é um marco do dadaísmo, é um marco da arte moderna, onde chama a atenção do mundo até hoje. Quem olha para essa obra até hoje pergunta, meu Deus, por que ele fez isso? O que ele quis dizer com isso? Na verdade, ele não quis dizer nada. Diz a história de que ele simplesmente pegou o mictório, pegou o mictório e foi lá, escreveu, deu um codinome, né? Pôs um nome, assinou um nome que ele criou e pôs na exposição para ver a reação das pessoas. Ok? Então, nas artes visuais, os ready-made de Duchamp constituem manifestação cabal de um espírito que caracteriza o dadaísmo, ao transformar qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte. Duchamp realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Assim, objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados do seu contexto original e é elevado à condição de obra de arte, ao ganhar uma assinatura e um espaço de exposição, museu ou galeria. Por exemplo, a roda de bicicleta, que encaixada num banco vira a obra Roda de Bicicleta de 1913, ou o mictório, né, o urinol, que invertido se apresenta como fonte, de 1917. Ou ainda os bigodes colocados sobre Mona Lisa, que é uma obra de 1503, né, de Leonardo da Vinci, que fazem dela um ready-made retificado, com as siglas LHOQ, que vocês viram lá, né, o que significa, que ele fez em 1919. É uma afronta realmente à arte do passado, porém tem uma pegada assim, um pouco de humor, né, de satirização em relação à arte, ok? Então, o Duchamp, ele tem essa característica de colocar os objetos dando uma nova visão para ele. E a fonte, claro, é a mais icônica dele, é a que nos faz pensar mais em realmente o que é arte, né? Então, vale a pena você conhecer esse artista, porque muito se fala sobre ele, tem muitas outras obras, e a forma excêntrica que ele tem, até hoje, a gente não sabe se ele estava fazendo uma brincadeira, se ele estava falando sério, se era realmente isso que ele pensava, se foi ao acaso, qual é. É um artista inteligentíssimo e que alguns consideram até o mestre das pegadinhas, porque é muito cheio de mistério, tá? Ele dá vários codinomes, ele inventa os seus nomes, coloca aí uma história dentro das suas mudanças de paradigma, de visão. Tem obras que realmente fazem a gente pensar em relação à arte, tá? Então, esse é o Duchamp. E esse é o dadaísmo, ok? Bom, eu tinha uma atividade, mas eu não vou colocar. Para os curiosos, eu ia pedir para vocês fazerem
o fazer artístico da apostila de vocês, que é aquela receita de poema dadaísta, né? Do Tristan Tzara, que é para você colocar recortes de palavras de jornal ou de um texto, de uma letra de música, dentro de um saco, chacoalhar e ir tirando as palavras aleatoriamente de dentro desse saco e as colando numa folha para formar um poema e depois, né, ler esse poema exatamente ali como as palavras saíram, que claro não vai ter sentido nenhum, porém tem uma característica muito única, porque todos vão ser diferentes e é bem icônico, bem legal. Porém, não quero deixar vocês sobrecarregados de atividades e nós vamos ter o nosso trabalho, né? Que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Então, eu deixo a receita do poema dadaísta aí para quem quiser fazer, para ter uma ideia de como era o dadaísmo, ok? A gente fala um pouquinho mais no grupo e conversa um pouco mais sobre as dúvidas e sobre esse movimento que é muito interessante, muito inteligente e muito interessante dentro da arte, ok? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desses 2 períodos. A gente encerra aqui a primeira parte das vanguardas e o próximo vai ser o surrealismo, que é um período bem maior, com mais artistas para a gente conversar. E aí no final do vídeo, no próximo vídeo, eu explico o trabalho, ok? Então, um beijo pessoal e até o próximo vídeo.